No meu relógio, 19 horas. Será que em Então, Brasília é tá. 19 horas também? Você quer começar, então, explicando o motivo da nossa live? Primeiro agradecer, né, a todo mundo que aceitou o nosso convite, que está aí. Obrigada. Se vocês clicarem aí no aviãozinho, na parte inferior direita do telefone de vocês, vocês mandam direcionado para um ou quantos amigos vocês desejarem. Se vocês mandarem direto, vão para todos. Quanto mais coraçãozinho, o Instagram entende que é uma live legal e ele replica se ficar gravado. É um desafio. Nessa quarentena, eu acredito que todo mundo tem que descobrir uma maneira de se reinventar e eu não sei ficar sem estudar. E o curso que eu comecei a fazer é lá de Manaus, onde o desafio, desde a primeira semana, eu estou na terceira semana de curso, é fazer 5 lives na semana. Aí, igual na escola, né, a gente senta nos bancos como estudante, a gente replica todo aquele caráter e também a postura de estudante. Aí ela chegou essa semana e falou assim, aqui, se você não fizer as 5 lives, nós vamos ter que te tirar do curso, porque já tem 2 semanas que você não faz dever. Tomar bomba. Então, vamos fazer as lives. E o Eduardo, né, como parceiro, colega e psicólogo, a gente pensou que seria legal e seria uma boa para quem está precisando e seria um conteúdo interessante para ele deixar gravado nas redes sociais dele também. Muito bem. Boa noite a todos e todas. Nós vamos falar, né? Nós combinamos, eu e a Cecília, de fazer então essa live. Você pode participar também, se quiser comentar, à medida que a gente for conseguindo ver aqui o que vocês estão. A gente é inexperiente, eu sou inexperiente, primeira vez também. Maria é de primeira viagem. O que vocês estão postando, a gente vai tentando interagir. A gente pensou em falar sobre esse período mesmo, né, da quarentena, do coronavírus e dos desafios, das dificuldades, né, que se apresentam. A Cecília é psicopedagoga, trabalha também com a parte de estética, professora, eu professor, psicólogo. Então, a gente tem algumas contribuições que eu creio que a gente possa dar, né, para essa live, para que ela não fique sendo só mais uma live. E, à medida que a gente for falando o assunto, se vocês interessarem, podem interagir. Se a gente souber, a gente comenta. Se a gente não souber, a gente comenta também, sem saber, mas sabe, dizendo que não sabe, né? A Cecília tinha saído um pouquinho. Então, os desafios que essa quarentena tem imposto em todas as áreas, né? Na nossa área, que é a área da educação, e a da Cecília, que é essa parte da estética, e eu da psicologia, esses desafios são muitos, né? A questão da volta às aulas, a questão das aulas interrompidas, a questão também do ficar em casa, né? As dificuldades de permanecer em casa quando você quer sair, né? Porque tem vezes que a gente quer ficar em casa, mas às vezes a gente ser forçado não é a mesma coisa. Então, a gente tem vários desafios nesse momento. E aí, esses desafios que a gente quer comentar aqui.
Na sua visão, Cecília, o que você acha desse momento que nós estamos vivendo como psicopedagoga, como profissional da área da estética? Olha, Du, eu não sei falar de outras pessoas, mas eu já estava, né, na escola, esse ano como especialista, que é a supervisão, no turno vespertino, e eu fiquei impactada. Eu comparo a uma luta de boxe, eu dentro do ringue, é aquela hora que te dá um direito bem na boca do estômago e você vai à lona e começa a contagem. 1, 2, 3, 4. Então, assim, eu tive muito medo, fiquei na lona e, de repente, consegui me reerguer. Eu falo assim que a gente tem um pouco de fênix, né? Que a gente surge das cinzas lá. Não é fácil, é o que você está comentando, a primeira coisa, o direito de ir e vir, e foi mundial, não era uma coisa isolada que você podia correr, né? Igual eu sou lagopratense, correr lá para minha cidade, resolver, é uma coisa que te pegou e foi de uma maneira tal que a gente ficou sem ação de primeira mão. Eu te confesso que eu fiquei assim, estarrecida, sem saber o que fazer. Aí, o que ajuda a gente? Eu imagino que todo mundo tenha o maior inimigo, que é o seu próprio inconsciente. Ontem mesmo, eu vendo uma reportagem de um cara com 304 quilos, eu fico imaginando assim, que a hora que ele vai comer, o que o cérebro faz? Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, come mais um pouquinho, né? Ou então vão colocar a gente, estudante, indo para a escola, o celular desperto, mais 5 minutinhos, só mais 5. E se a gente for cedendo, a gente não faz nada. Porque o cérebro, ele não quer esforço. Ele quer ficar no seu, como diz, na sua zona de conforto. E eu acredito que cada um, com a sua fé, tem que se apegar, né? Seja fazendo uma yoga, seja fazendo uma meditação, a pessoa tem que fortalecer o espírito e dar a volta por cima. É fácil? Não. Existe receita pronta? Também não. Você pegou um mundo, planeta, né? Agora, eu gosto de ver um monte de coisa boa. Eu li em criança, né, adolescente, Poliana menina, Poliana moça, eu tenho muito disso para minha vida, sabe? Eu acho que a gente tem que achar o lado bom de tudo. Eu me tornei vovó pouco antes dessa pandemia e tem 60 dias que eu não vejo, não tem como pegar, não posso estar perto, mas assim, várias vezes eu falo com o meu primogênito, né, que é o pai, falo com ele, olha, você tem que dobrar os joelhos e agradecer, porque você está tendo um privilégio, né, de ficar tanto tempo acompanhando um desenvolvimento que para ele seria quase que impossível, sendo que começa a trabalhar 5 e pouca da manhã e parava às 22 horas por causa da faculdade, fazendo a especialização. Então, assim, vamos achar coisas boas, né? E vamos trabalhar o nosso íntimo para isso. E você, enquanto psicólogo? Para te falar a verdade, eu acho assim que a questão foi me pegando aos poucos. No começo eu fiquei assustado. A Karina, que é a nossa vice-diretora, né, falava lá na escola, nós estamos tendo esse problema com a greve agora, ainda vai vir o negócio do coronavírus. Eu não punha fé. E ela já estava avisando que ainda ia ver esse negócio do coronavírus e ia parar tudo. E eu nem punha fé. Quando começou, eu até fiquei assim, né? Pensando, será que vai parar? Será que é isso mesmo? A gente fica sempre. Eu sempre começo negando uma situação. Depois é que eu vou assimilando. Eu não assusto de cara, não, sabe? E aí depois é que eu fui assimilando. Então, depois que foi 3 dias
da gente ficar em casa, né? O governador falou, não, vocês vão ficar 3 dias em casa. Depois falou que ia ficar mais 2 semanas e prorrogar, trazer as nossas férias para cá, para esse momento. Aí eu falei assim, eu sou de uma filosofia assim, se não tem remédio, a gente tem que esperar. Eu sempre fui de esperar. Na verdade, eu tive que trabalhar comigo psicologicamente para acelerar um pouquinho mais, que eu sempre era de pacífico, esperar muito, mas tem hora que você tem que tomar mais iniciativa, né? Mas nesse momento era um momento assim, que a gente tinha que ver o que está acontecendo. E o bombardeio de informações é muito grande, né? Hoje em dia, a gente tem acesso a informação de todo tipo, né? Umas que realmente formam e outras que deformam a realidade. E aí esse jogo político que a gente está enfrentando são vários problemas. Na verdade, quando uma pessoa adoece na casa da gente, é assim que acontece, né? Uma pessoa adoece, a família inteira adoece junto com ela, porque todos os seus problemas, as suas dificuldades aparecem. Quando tem um pai idoso, uma mãe idosa, como você está aí, cuidando da sua mãe, a família se mobiliza, aí tem aquele irmão que faz corpo mole, tem aquele irmão que gosta de ajudar, tem aquele irmão que critica tudo que a gente faz, não é assim? E aí a família humana adoeceu, né? Nós estamos com vários entes queridos doentes na nossa sociedade e a gente os irmãos estão cada um expondo a sua situação. A coisa que eu mais odiei foi a romantização do coronavírus. Teve gente falando assim, nossa, mas esse coronavírus foi fantástico, porque as pessoas se uniram. Eu detesto essa visão romântica, acho ridícula. Se alguém tem essa visão, me perdoe, mas eu no passado já tive uma visão meio romantizadora das coisas, mas eu acho que o coronavírus ajudou foi a escancarar as nossas dificuldades, né? A mostrar o quão frágil, o quão pouco a gente ainda sabe dos relacionamentos, da vida, de como conviver. Eu vi cidades aqui de perto, logo no começo, isolando tudo, não deixando ninguém entrar, né? Com medo de pegar aquela questão do contágio e de você pensar que você não pode ser contagiado, né? Que você não pode se contaminar, é muito ruim. Desperta muito o nosso egocentrismo, né? Na verdade, sim, se cuidar, todo mundo tem que se cuidar, na verdade. Mas que muita gente, às vezes, extrapola um pouco nessa questão, extrapola. Então, as nossas qualidades aparecem, mas os nossos defeitos também aparecem muito mais numa situação de crise, né? E aí, lidar com isso de modo mais gritante é o desafio desse momento. E na educação, Cecília, o que você achou dos primeiros conflitos? Olha, eu coloco primeiro assim, se a gente iria desenvolver para trabalhar home office e com a tecnologia, aí em 4, 5, 6 anos, nós tivemos que pelo menos se é pelo Zoom. A gente não sabe qual o caminho, mas nós vamos ter que aprender fazendo. E eu fico pensando assim, vamos colocar a minha realidade, né, de antes. Eu, meu esposo e 3 filhos. Se estivessem todos na era educacional, na idade, e cada um, só os adultos com celular, como que vai dividir esse horário? Como que vai fazer esse monte de atividade? Então, assim, é muito fácil para eu chegar aqui e falar, não, tranquilo, tal. Eu não tenho ninguém aqui em casa estudando, né? Só moramos eu, meu esposo e minha mãe está passando uma temporada aqui. Então, assim, esse lado de você olhar para o outro
Mas o outro onde? É no mundo inteiro. Tem gente que não tem uma cadeira para sentar. E aí? E eu percebi a discrepância, né? Infelizmente, o distanciamento das escolas públicas com as particulares, né? Isso ficou muito visível, né? Para o mundo inteiro, né? Porque a minha sobrinha tem a facilidade de estudar numa escola particular, meus filhos nunca estudaram, né? Ela já tem, desde uma semana do ocorrido, eu acho exagerado, mas quem sou eu para estar criticando aqui? Ela tem aula todos os dias, de 13 às 17h30. E é com os professores, né? Eu achei pesado, porque também não tem uma atividade, né? Peraí, vamos andar um pouquinho agora, porque quer queira ou não, levanta, pega um lápis, né? Vai mexer na mochila, muda de posição. Agora não, você o tempo todo sentado, preso. Eu tenho as minhas reticências, mas, como se diz, isso deixa para a mãe dela, né, minha irmã, meu cunhado avaliarem. Mas é uma realidade. Aí a gente viu, né, quão longe estão as realidades. E quando eu estudei, eu não sei da sua época, né, mas quando eu estudei era assim, a escola pública, a gente tinha que ser muito bom para ficar nela. E a cidade onde eu nasci e vivi até 10 anos atrás, ainda é muito pequena, é um bairro de Divinópolis. Então era assim, a primeira escola particular que chegou lá, a gente falava assim, lá, pode ir lá fazer matrícula, que pagou, passou. Então era muito diferente, né? E agora a gente está vendo essa diferença ser ao contrário e ficar muito distante. E isso me assusta. Quando você fala disso, eu achei que outra coisa que ficou muito escancarada é a questão da desigualdade social no Brasil. Para nós aqui, eu acho que muitos desses políticos que estão nos representando não tinham a mínima ideia de que 38% da população brasileira trabalha de manhã para comer de noite, né? Que trabalha um trabalho informal e que se parar um dia, no outro dia, não tem o dinheiro daquele dia e vai passar a necessidade, não tem como sobreviver durante muito tempo, né? Então, isso eu acho que se eles sabiam, eles tinham esquecido há muito tempo, né? E deu uma lembrada boa neles de que precisa de olhar para essa população. Tanto na questão socioeconômica, quanto a questão de saúde, de lembrar dos hospitais que estão sucateados há muito tempo, né? Da nossa rede pública de assistência que estava sendo deixada de lado já há muito tempo. Então, assim, muitas coisas vieram à tona. Eu acho que muita coisa que estava sendo empurrada com a barriga, agora está tendo que ser olhada de frente, né? Tem uma citação de religiosa, que eu não sei falar de onde agora que eu tiro, mas que diz que as pessoas, algumas, vão por iniciativa, para avançando no progresso e no bem da humanidade. Outras vão porque os outros estão indo. E uma boa parcela vai porque, quando a revolução chega, ninguém consegue ficar para trás. Os que não vão são atropelados. E eu acho que esse é o momento que a gente está tendo na sociedade, né? A Rebeca falou que as pessoas não sabem conviver, né, Rebeca? E realmente a convivência é o nosso maior desafio. E quando chega um momento desse em que você tem que resolver os problemas, ou resolve, não tem outra alternativa, aí essas pessoas que ficaram protelando toda a vida vão ter que se virar, né? Tentar resolver, tentar se haver com essa situação, né? E no campo da educação, eu fiquei muito pesaroso, porque meus alunos de terceiro ano, principalmente, todos eles, mas principalmente os do terceiro ano,
que são alunos muito bons, né, lá do Joaquim Nabuco, eu estou sentindo que são muito prejudicados, né, com o Enem, com faculdade, vão atrasar. Tá certo, se você pensar na linha do tempo, para eles que estão novos, né, um ano que perder e que o outro ano dá prosseguimento, é pouca coisa. Mas eu fico pensando assim, que pelo bem deles, né, era bom que eles estivessem tendo aulas mais, mesmo não presenciais, mas com mais frequência. Só agora que a gente conseguiu retornar com as aulas. Então, assim, a gente vê essa divisão, né, essa separação ainda muito forte, essa segregação, né, ainda muito forte na nossa sociedade. E a gente vê muitos exemplos de outros países, né, onde as coisas. A gente vê exemplos para bem e para mal, né? Alguns países bem piores do que nós e outros com situações bem melhores do que a nossa. Então, assim, essas questões são todas levantadas agora de modo mundial, né? Uma coisa dessa questão da saúde também que me chamou a atenção foi a questão da Itália ser de primeiro mundo e Europa, né? Ter menos respiradores proporcionalmente no sistema de saúde do que o Brasil, né? A Itália não chegava a um pela quantidade lá proporcionalmente, o Brasil 2 e quase 3, né, por habitante. Então, assim, pelo número X lá de habitantes, que eu não lembro lá agora a estatística. Então é isso. Agora, o momento atual, hoje mesmo, bem mais atual, né? Ainda parece ser mais crítico, porque a gente está vendo assim, hoje São Paulo bateu recorde de mortes, né? O país está entrando no terceiro lugar no número de mortes no ranking mundial, então essas questões preocupam. A gente fica preocupado com até que ponto Minas está tranquilo mesmo, ou se há subtestagem, se há fake news nessa briga toda, porque tem uma briga ferrenha hoje em dia, né? Não só nas redes sociais, todo o aspecto político das instituições, tá uma briga muito grande para quem manda e quem tem razão e quem está fazendo menos, quem está fazendo mais. Então essas brigas ainda atrapalham mais a gente estar bem na quarentena, né? Preservar nossa saúde mental na quarentena. O Thales está falando aqui, ó, os alunos serão muito prejudicados, principalmente os de escola pública. É verdade. Os de faculdade também, né, tiveram as suas dificuldades. O Thales mesmo está fazendo aula online também, já tem um mês. E muitos ficaram prejudicados com essa situação. Então, é muita dificuldade. Eu queria falar também, Cecília, sobre essa questão da saúde mental, como você é uma... Eu não sei que categoria que você é das grandes categorias da Mary Kay, né? Faz a gente ficar bonito, com produtos de alta qualidade. Como você vê essa questão da estética, da beleza, o comércio para você diminuiu, melhorou? Como você está vendo essa questão? Uma pessoa que você, ao ler, toda vez que você lê o livro dela, você encontra alguma coisa e parece que ela conhece esse tempo da pandemia, parece que ela já viveu isso. Porque ela era uma visionária e ela tinha, né, o tripé dessa empresa, dessa multinacional, que é Deus em primeiro lugar, família em segundo e trabalho em terceiro. E a gente, igual eu te falei, eu impactei, eu caí, fiquei na lona e comecei a reler os livros. Eu estou até com alguns outros aqui também, que na hora que falou assim, vocês vão ficar 3 dias de folga, eu falei, nossa, o que eu vou fazer em 3 dias se vai ter que ficar fechado? Eu fui à biblioteca e peguei 5 livros.
que não deu nem para uma semana, mas pelo menos eu tinha alguma coisa, até a gente conseguir se reinventar realmente, né? E o que é que ela pede a gente nesse livro para a gente fazer? Tem uma parte que ela fala assim, que é muito importante. Tem pessoas que assistem as coisas acontecerem, tem outras pessoas que não sabem o que está acontecendo, e as pessoas veem, né? Por exemplo, o pessoal está chorando, então vamos vender lenço. Então, assim, tem várias reações. E a empresa, apesar dela não estar aqui mais, né? Os filhos e netos, eles nos ajudaram. Então, a gente começou com um monte de estratégia. Eu sou uma consultora de vendas independente, eu tenho a franquia, e eu jamais imaginei que as vendas seriam tão melhores num tempo que você não sai, que você não faz demonstração, que você não põe, a pessoa não sente na pele. Por que disso? Eu estou lendo um livro agora que fala assim, que o dinheiro não some, ele só muda de mão. Então você vai pensar, tem shopping fechado, tem bar fechado, e um monte de gente com esse dinheiro guardado. Não é a nossa situação enquanto Estado, que muitos não recebeu o 13º de 2019, e a gente não sabe que dia que vai ter o pagamento. Mas, assim, isso também é da cabeça da gente. A gente tem que planejar e só pensar coisas boas. Porque se você pensa em tragédia, você está chamando as tragédias para você. Se você pensa em dívida, você está querendo mais dívida, porque o seu inconsciente, ele não sabe o que é real e nem o que é imaginário, entendeu? Então, assim, eu estou trabalhando há muito tempo, a gente fala agora uma palavra chique, né, meu mindset, para que a gente tenha só coisas boas, que a gente mande para o universo coisas boas e receba coisas boas, porque isso aqui é só um plantio, e a gente colhe do que a gente plantou. E tem muita gente que não entende isso, sabe? Então, assim, eu não ando seguindo fielmente essas estatísticas, eu deixo a televisão para me impor uns filmes, eu tenho uma indicação de filmes legais que dão para a gente ter insights. E voltando na Mary Kay, a gente trabalhou em Mães, que é o segundo Natal da gente, né, mandando para os filhos, mandando para os maridos, e agora vem Dia dos Namorados, né? Então a gente já está quente. Eu fiz até uma piadinha ali, coloquei uns pés de galinha e coloquei lá. A gente nunca viu tanta química nas mãos, a gente nunca viu álcool gel dessa quantia, a gente nunca lavou a mão tanto assim. Então, assim, para voltar o kit mão de seda, né? Para você realmente voltar às suas mãos. E o melhor que eu imagino, imagina você todos os dias não tirar o pijama. Quanto que você fica mal? Você nem querer se olhar no espelho, sabe? Não arrumar os cabelos. Então, o que eu falo com toda mulher que entra em contato comigo, que eu posso ou não mandar para ela, né, os kits para ela testar? Levanta todos os dias cedo, se arrume, passe um batom, vai pôr máscara, o que tem lá debaixo tá com batom? Sabe, se sinta bem, porque se você está se sentindo bem, um monte de coisa melhora. Agora, se você vai ficar lá, né, igual eu quase acabei, né, porque loura só existe salão de beleza tiver aberto, né, loura falsa, loura fake, né, então assim, eu cheguei a estar metade do cabelo sem as mechas, mas você dá um jeito, você dá os pulos, sabe, você tem que aprender. E é reinventar todos os dias. E não deixar o seu mental, espiritual e emocional cair. Esses têm que estar no topo.
lógico, tem dia que eu choro, é lógico, gente, eu sou humana. Tem dia que eu amanheço mal, como em época de não pandemia. Tem dia que você levanta com o famoso pé esquerdo, né? E daí? Mas aí tem outro dia, sabe? Isso que é o mais interessante. É. A questão psicológica, ela afeta muito, né? Você teve uma questão profissional, é, você e muitas pessoas, né? Eu também tenho outra atividade profissional para além da escola, então, quem tem outras atividades, mais de uma profissão, e trabalha em várias frentes, né? Como o comércio, o mercado hoje está exigindo, a gente tem, às vezes, assim, uma está parada, a outra você vai adiantando, ou então você vai reinventando. Mas um dos aspectos que constitui a nossa vida social e a nossa personalidade social é a questão do trabalho, né? Muita gente vive em função do trabalho. É a parte que a gente mais passa fora de casa é no trabalho. A gente às vezes fica mais no trabalho do que fora, do que em casa. Muita gente fica mais no trabalho do que em casa, acordado, né? Porque a outra parte fica dormindo. Então, o ficar em casa durante um mês, quem não está trabalhando, durante 2 meses quase já, é, faz com que você perca uma boa porcentagem daquilo que te faz se sentir bem, né? De que traz seu bem-estar. Ah, tá certo, você vai ficar em família, vai ficar dentro de casa com seus familiares, mas tem gente que mora sozinho, tem gente que não se relaciona muito bem com a família. Então, tem várias pessoas. Então, um dos requisitos para a gente não pirar, né, nessa pandemia, nesse isolamento social, é a gente buscar se reinventar, né? Criar novas rotinas, preparar-se para outros aspectos, né? Cursos, quem tinha pensado em fazer algum curso online teve oportunidade agora, quem estava reclamando que não tinha tempo para ver série, aproveitou para ver alguma série bacana, algum livro bacana, algum filme interessante, né? E isso faz com que você também se equilibre um pouco, crie uma rotina dentro da própria casa para que as coisas não, para que o estado de espírito não fique tão negativo, né? Não fique pessimista e não fique entediante, né? O mais difícil é ficar entediante, porque um primeiro momento a gente relaxa. Ah, vamos ficar à toa, né? Para ficar à toa, vamos ficar à toa. Mas a gente ficar à toa um dia, 2 dias, 3 dias. O povo de São Paulo, com certeza, não está gostando de ter um feriadão de 6 dias, né? O que o povo mais dizia, podia começar, podia ter mais um dia de ócio, né? Além do sábado e do domingo, do fim de semana, acrescentar a segunda, porque todo mundo detestava a segunda. Acho que nunca tanta gente quis ter uma segunda-feira como agora, né? E a sexta-feira, que era tão bacana também, perdeu o seu charme, porque sexta-feira para ficar em casa, né? Então, essas questões daí vieram realmente, assim, colocar a gente para pensar e para se reinventar. E eu fico preocupado com as pessoas que passam por parcela da população que não tem acesso à internet, todo mundo achava que estava todo mundo conectado, né? Que não tem alimentação suficiente para muito tempo, que não tem todos os recursos, então essas pessoas eu ainda fico mais preocupado. Graças a Deus, a gente, nós dois, e muita gente que está conosco agora na live tem as coisas, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente que não tem essa possibilidade. E aí é onde a gente fica mais preocupado, né? E sofre. Hoje vendo o jornal, e aí eu fico pensando também nos jornais, né?
a gente tem que variar um pouquinho de jornal. Se você pegar de uma linha editorial só, o drama vai ficando cada vez maior, né? Eu lembro que a Globo criticava o SBT porque os jornais saíam sangue. E agora a Globo está saindo lágrimas. Você torce o jornal da Globo, sai lágrimas. Mas eu me vi chorando hoje diante de pessoas, né, que faleceram. Quando falou do Maranhão, uma amiga minha, inclusive revendedora da Mary Kay, é maranhense, mora aqui, estudou psicologia comigo, e o pai dela faleceu lá no Maranhão. Eu fiquei assim pensando, que dificuldade, né, que tristeza dessa distância. Então, na hora que passou no jornal, eu lembrei dela, então me emocionei. E a gente tem que variar um pouco o que vê, né, diversificar um pouco, para não entrar nessa onda pessimista, né? Porque o negócio já é através do medo, né? A gente já vive numa cultura do medo, medo de assalto, medo disso, medo de aquilo. E agora ainda vem esse medo da pandemia. Então, fugir um pouco do medo, porque o medo nos trava. E avançar um pouco em outras frentes de trabalho, de conhecimento. Você falou que tem coisas para indicar. Eu fiz um curso, ainda não terminei, não, estou fazendo um curso online do Luiz Felipe Pondé sobre os pecados, filosofia, pecados e filosofia. E comecei a inventar um jeito de dar aula, né? Antes de voltar às aulas, eu me inventei um jeito de corrigir meus trabalhos e ver os cadernos dos meninos, então eu inventei um jeito. E deu certo. Mas a gente tem que inventar coisas, porque realmente a cabeça da gente Ah, não, tá. não aguenta muito, não, né? Se a gente ficar muito focado numa coisa só. E, Eduardo, o mais impactante de tudo isso é que muita gente não consegue, né? A televisão envolve de uma maneira tal que a pessoa vai ficando deprimida e aí mora grandes perigos, né? Dela não dar conta de sair daquilo sozinha, dela, né, passar isso para os familiares e o medo realmente paralisar a pessoa, né? Eu fico muito preocupada com essa situação, mas imagino que a gente tem realmente que pegar o que a gente está vendo de bom, quais os livros, quais séries, quais filmes que podem elevar a autoestima da pessoa e divulgar isso, porque é muita gente torcendo ao contrário, infelizmente, né? No planeta, assim. A Winnie falou aqui, ó, que graças a Deus vem um dia após o outro, né? E é verdade, a gente foge um pouco da rotina porque às vezes cada dia tem as suas peculiaridades, né? E a gente tem que lidar com elas. A Paty também falou que a gente tem que ocupar nossa mente para não ficar mal psicologicamente. Com certeza. A mente Sim. vazia é a oficina do diabo, né? Já diz o ditado. Muito bem, Paty. Agora que eu tô vendo que Paty que é a Patrícia, nossa coleguinha. É, de matemática. A Paty. Ei, Paty. Mais Agora, pessoas entraram aí, ó. Geraldo, a Dona Irã. a pessoa ter organizado, quem não tem reserva financeira, né, quem não se programa, isso agora é preocupante, sabe? Quem não tem, né, como negociar, eu acho que agora vai mostrar muita humildade quanto aos aluguéis, né, quanto às dívidas, porque tem gente que fica num patamar que não pede, né, para baixar, não tem essa característica de humildade. Isso agora é necessário, porque se você não tem onde tirar, como que você vai fazer, né? E uma outra coisa também que eu penso que agora a gente tem que estar divulgando mais são essas maneiras de você fazer dinheiro. E como que você pode fazer dinheiro? Essa minha empresa é uma grande, como se diz,
é o número um. Se você for ler jornais, eu procuro muito acompanhar o estado de São Paulo, né, a Folha de São Paulo, apesar de que hoje eu fiquei bastante impactada. Eu quero estudar mais, eu pus só no grupo da família, porque lá está falando assim, com tanta gente fazendo home office, será que vão ter garagens? Será que vai ter carros? Será que vai ser vantagem você ter um carro? E pagar aluguéis, porque existem aluguéis de 100 mil reais. Não é uma realidade de Divinópolis, mas existe. Então, assim, se a empresa teve que reinventar com todo mundo dentro de casa, não está falando de fábricas, né? Com maquinário pesado. Será que ainda... Porque tem muita gente que fala assim, eu quero que tudo volte ao normal. Não vai voltar ao normal. O normal vai ser outro. Existe um mundo antes da pandemia e vai surgir o mundo pós-pandemia. Porque um monte de coisa que a gente achava que era certo, não vai ser tão certo mais. Então, assim, como surgiu o Uber, né, e mudou a vida dos taxistas, eu agora acho que vai dar uma reviravolta completa, porque polui menos. É um fenômeno que já tem sido falado muito em sociologia, que é o da uberização, né? A gente teve um momento de mudança, vários momentos de mudança no sistema produtivo, e o momento atual é da uberização. E agora com essa questão, então, muito mais pessoas. Eu estava vendo também no jornal que as empresas muitas empresas estão lucrando mais por causa do home office, porque a pessoa está trabalhando em casa, tem menos despesa na empresa, né? Com luz, com água, está economizando muito nesse sentido. Com a própria despesa do trabalhador, muitas oferecem alimentação dentro da empresa e tudo. Então, e mais dizendo também que pessoas que ganham acima de 3 mil reais estão trabalhando muito mais em home office, e pessoas que abaixo de 3 mil reais que estão em home office estão trabalhando menos. Então, essas pessoas que estão trabalhando mais, com certeza, a empresa está cobrando, está estimulando que essa pessoa trabalhe muito, né? Que ela produza. E quanto mais explorado né? Mais a pessoa vai produzir. Então, é um outro ponto para a gente pensar a questão da exploração da mão de obra, né? E geralmente as pessoas acima dos 3 mil reais são pessoas assim que podem muito bem, talvez, passar a trabalhar informalmente, como muitos artistas da Globo passaram a ser, há um tempo atrás já, né? Passaram a criar o seu MEI e preferiam, para não ter as despesas descontadas de folha de pagamento, preferiam ser empresas trabalhando para uma empresa do que ser um funcionário trabalhando para aquela empresa. Crianças, nós estamos já há 44 minutos falando. Eu acho que se vocês quiserem perguntar, contribuir com alguma coisa, perguntar alguma coisa para mim, para a Cecília, estamos à disposição de vocês. Uma colocação não estava legal, né, do jeito que ele estava. E eu acredito, eu saí, igual eu te falei, 2 vezes. Você que andou mais. O vídeo pausou e eu não escutei sua pergunta. Para mim estava pausado. Desculpa, então, eu repito. Nessa minha saída, né, a pé, que eu fui no posto de saúde, eu vi mudança, mas ainda achei que estava muito suja as ruas. Que o pouco de pessoas que estão andando, que diminuiu muito, elas ainda não se tocaram da necessidade, né? Coloque
o seu lixo na lixeira, sabe? Algumas pessoas insistem em não estar com a máscara, mas em termos de planeta, eu imagino que a quantidade de lixo, vocês devem estar vendo, né? Álcool, diesel, tudo começou a baixar, o próprio petróleo, porque cadê o gasto? Então, assim, muita coisa vai mudar, tem que mudar, não tem outra saída. É o que a Gabriela está falando ali. A Gabi falou que acredita que não irá voltar ao normal, temos que nos reinventar. A Winnie está dizendo que espera que seja um mundo melhor, né? Porque o mundo de antes não estava legal, igual muitos pensam que estava. Realmente, a gente se acomoda muito, né, Winnie? E às vezes a gente vê que não tá bom, mas, como diz o outro, a correria do dia a dia não dá para parar, então, quantas vezes a gente já pensou, né? Para o mundo que eu quero descer. Mas não tem jeito de parar. E parou. Agora parou, né? Quase. Parou. Parece que é o dia que a Terra parou do Raul Seixas, que não foi um dia, né? Foi um mês, 2 meses, parou bastante. A questão que eu vi nas ruas, Cecília, é que no começo o pessoal estava desrespeitando, no meio o povo estava desrespeitando e ainda continua desrespeitando. Agora, com esse momento de reabertura do comércio, né, parcialmente, aí aumentou mais a bagunça de organização. Parece que o que queria ser evitado não foi evitado, porque teve um dia que eu tive que resolver questão de banco, lotérica, algumas coisas assim, e levar o Renato no médico. Saiu um dia também com Thales e Rebeca. A gente teve, assim, filas nas portas das lojas que estavam abertas, filas muito grandes, lá dentro, aglomerando também. Então, assim, é o que eu disse, que às vezes a gente ainda não entendeu bem como que funciona, né, como que deve fazer, como que a gente arrisca muito ainda. O brasileiro é muito desleixado com muita coisa. Então, e a desorganização nas ruas, né? Vários serviços, né? Várias coisas estão paradas. No judiciário, né? Tem vários processos parados, né? Eu trabalho também como perito e na vara de Divinópolis está tudo parado até hoje. Na vara de Itapecerica, tudo parado até hoje. Na Nova Serrana, que reabriu bem antes, está tudo funcionando. Então, alguns casos de urgência, de crianças com maus tratos, crianças revisão de guarda, começou a andar de novo, porque isso tudo para, né? E aí as pessoas, são inúmeros problemas que vão sendo levantados, né? A colocação da Rebeca aí é pertinente, né? Se você quiser ler aí. Bom, acho que no final entendemos que não somos tão evoluídos como pensamos. A humanidade ainda precisa de muita empatia, amor pelo próximo e por nós mesmos. Eu também acredito. Eu achava, eu era bem romântico nesse sentido, que a gente evoluía rapidamente, se a gente quisesse. Mesmo a gente querendo, a gente evolui muito devagarzinho. É muito pouco que a gente avança, para quem acredita em reencarnação, numa encarnação. Porque eu me pego, ainda hoje, repetindo coisas da minha adolescência. Repetindo comportamentos da minha adolescência. Assim, eu tenho mais consciência hoje, mas que eu mudei muito pouco, eu acho. A gente vai se adaptando a novas realidades, mas a gente repete estruturas, e as estruturas é que é o mais difícil de mudar. A face é fácil, né? A Mary Kay ajuda, você põe botox, põe não sei o que, tapa, retoca. O exterior, né? Os comportamentos mudam, mas a estrutura da pessoa muda muito devagarzinho e assim, às vezes
você entende que você faz aquilo por causa daquela estrutura que te formou. Mas você ainda se vê fazendo aquelas mesmas coisas. Eu sou prova viva disso, né? Para quem passava um gloss num casamento e achava que estava abafando, não dou conta de ficar. Você vê lá na escola, eu não vou nem um dia sem base, né? Gente, a Cecília me contou que ela estava passando batom e usando máscara. Alguma de vocês